Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa será celebrada pelas almas de Charles and Mary Burns, Augustus e Isabel Alves. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, reconheçamos as nossas culpas para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tenha piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Oremos. Despertai, Senhor, os nossos corações para preparar os caminhos do vosso Filho unigênito, a fim de que, pelo mistério da sua vinda, possamos servir-vos com o Espírito renovado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Senhor eu, Senhor meu Deus, que te seguro pela mão direita e te digo, não temas, e vem ao Senhor, não temas, povo velho de Jacó, bichinho de Israel, e vem socorrer, orar ao Senhor. O teu ventura é o santo de Israel, e te converterei em trigo, aguçado e bem portanto, carregarás e livrarás dos mundos, e transformarás em palha as colinas. Hás de jubilar-nos com o vento que nos levará, o vendaval nos dispersará, mas feliz lugares no Senhor, e tu gloriarás no santo de Israel. Os infelizes dos povos buscam água e não encontram. A sua língua está decidida a perecer. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, desde Israel, não os abandonarei. Farei lugar livres nos mundos escavados. E por entre os vales, transformarei o deserto em lago e a terra seca em nascentes de água. No deserto farei crescer o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Na espécie plantarei o cipestre, o ulme e o pinheiro, para que todos vejam e saibam, considerem e compreendam que a mão do Senhor faz estas coisas, que o Santo de Israel os realizou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Quero exaltar-vos, Medes e Meré, e bendizer o vosso nome para sempre. O Senhor é bom para com todos, e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Graças vos dei, Senhor, todas as criaturas, e bendiga-vos os vossos fiéis. Proclamem a glória do vosso reino e anunciem os vossos feitos gloriosos. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Para dar a conhecer aos homens o vosso poder,
a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende por todas as gerações. O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade. Aleluia, aleluia, aleluia. Desde o orvalho do ar dos céus, as nuvens chovem o justo, abre-se a terra e germina o Salvador. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds, Amen, amen, I say to you. Among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffers violence, and the violent are taking it by force. All the prophets and the law prophesied up to the time of John. And if you are willing to accept it, he is Elijah, the one who is to come. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. John the Baptist is the character for this Advent season in the way in which he is the herald of Jesus Christ. The Advent season brings to us John the Baptist to announce Jesus, Mary, the mother of Jesus, Elizabeth, the mother of John the Baptist, Joseph, the father of Jesus, the foster father of Jesus, and Zechariah, the father of John the Baptist. So these people, in this time of Advent, they are the ones that cooperates to Jesus to come. And John is the one who is talking to us to be watchful, to prepare our hearts, to prepare our lives, and also to open the way, to make the way straight to Jesus. He's the one who asks us to fill the valleys and also to lower the hills. It means he is asking us during this Advent to get ready for Jesus. He is asking us to shape our lives according to Jesus, or according to the way in which Jesus can come in our lives. He is also the one who is telling us that the most important thing for this season, it is our spirituality. It's not just our arrangements that we make sometimes in our houses, putting the lights up, decorating Christmas tree. Not these shopping gifts, not these. He's the one who draws our attention to Jesus. First of all, we have to
put our attentions to Jesus, we have to focus in Jesus. Then the other things will come naturally. John is the one who bridges the Old Testament to the New Testament. He is the last of the prophets who spoke about Jesus. This is why he is in the Old Testament and also in the New Testament. The prophets always spoken about Jesus, spoke about the Messiah, but they never pointed their fingers to say, this is Jesus. Just John had this privilege to speak about Jesus and also to point his finger to Jesus and say, this is the Lamb of God. In this way, John is the one who links everyone to Jesus. The tradition from the Old Testament and also those ones who would come after him and would get to know who is Jesus. He is the first martyr of his announcement. He is the first martyr because he witnessed Jesus Christ. This is why he has this important role in our lives, in our spiritual lives. Even though Jesus says, the lowest, or that one who is simple, that one who is humble, the least is greater than John the Baptist. Jesus says, there is no one greater than John the Baptist who was born from women, but he says, the least in the kingdom is greater than him. Why Jesus speaks in this way? Because who is the least in the kingdom of heaven gives everything for the kingdom of heaven. Who is the least in the kingdom will do everything for the kingdom. It means Jesus is not decreasing the image of John or his personality, but he is telling us, all those who are least in the kingdom, they can be greater than John after John, because they will do everything for the kingdom, as John did everything for the kingdom. And when we speak about the kingdom, when the gospel speaks about the kingdom, the gospel is speaking about Jesus. When Jesus speaks about the kingdom, he is speaking about himself. When a person, when anyone can give everything for the kingdom, the position in the kingdom is like the position of John. In this way, this invitation for us is also to make all efforts possible for the kingdom. Because the words of John, it is to change our lives in order to put Jesus in the center. Nós temos o anúncio, mais uma vez, do profeta Isaías, que está falando para o povo de Deus, que está enfrentando o problema do cativeiro da Babilônia. Quando nós lemos o profeta Isaías, nós temos que separar o profeta Isaías em 3 fases distintas. Uma primeira fase é aquela fase do profeta que fala para o povo antes do exílio da Babilônia. A segunda fase é aquela onde o profeta fala para o povo durante o exílio da Babilônia. E a terceira fase é aquela que o profeta fala para o povo após o exílio da Babilônia. Então,
o que o profeta está falando aqui, neste momento do exílio da Babilônia, é que Deus é aquele que vai resgatar o povo daquele sofrimento. Naquele tempo, para o povo da Bíblia, existia a imagem do resgatador. O resgatador, quem era? Podia ser uma pessoa que fosse amiga, podia ser um parente, que resgatava a pessoa de alguma situação em que ela estivesse vivendo e que fosse uma situação ruim. Por exemplo, se uma pessoa tinha uma grande dívida para pagar, o resgatador iria e pagava aquela dívida para o seu amigo ou para aquela pessoa com quem ela fez aquela aliança de resgatar. E até mesmo esta pessoa matava uma outra para defender aquele com o qual ele tinha feito uma aliança. Então esta era a imagem do resgatador na sociedade. E aqui Deus vem como o resgatador do povo, porque Deus fala assim para o povo: sou eu, o Senhor teu Deus, que te seguro pela mão e te digo, não temas, eu venho em teu auxílio. Então Deus está dizendo ao povo: mesmo que vocês são agora infelizes, porque vocês buscam, por exemplo, água e não encontram, a sua língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Ou seja, o povo está vivendo uma situação de amargura, está vivendo uma situação onde, de fato, a desesperança toma parte da vida deles. O povo é comparado como um deserto, aonde não existe água. Por isso o profeta fala: no deserto farei crescer o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Na estepe plantarei o cipreste, o olmo, o pinheiro. E todos vejam e verão e saibam, considerem que a mão do Senhor fez estas coisas. É preciso que o povo se lembre de que Deus não os esqueceu naquela situação de amargura, naquela situação terrível. Por isso, o profeta está lembrando que Deus está sabendo aquilo que se passa com aquele povo, está sabendo o que eles necessitam, e Deus então os resgatará daquele sofrimento. Então essa é a mensagem do profeta Isaías, que anuncia esse tempo de esperança. E esse tempo de esperança nos é anunciado neste tempo de advento, para que a nossa esperança seja no Senhor. O profeta Isaías é aquele que Jesus diz hoje no Evangelho: aí está João, e se vocês querem saber, tá bom? Ele é Isaías, ou ele é Elias. Isso que Jesus está dizendo sobre João. Se vocês querem saber a verdade, ele é de fato igual a um dos profetas do Antigo Testamento, porque os profetas do Antigo Testamento anunciaram o que estava para vir, anunciaram o Messias. Então Jesus fala para o povo a respeito de João. Então, se vocês querem entender quem é João, então entendam, ele é o profeta que também anuncia, porque João tem esse compromisso não só de anunciar, mas João tem o compromisso de indicar, de mostrar quem é Jesus. Ele diz para nós no Evangelho de João: este é o Cordeiro de Deus. Então ele está dizendo: este é o Cordeiro, aquele que vai morrer para os nossos pecados. Então João anuncia o nascimento de Jesus, João anuncia a vinda de Jesus, mas João anuncia também que Jesus vai morrer pelos pecados, assim como João morreu por Jesus. João morreu por Jesus porque anunciava a verdade com o objetivo de preparar a vinda de Jesus.
Ele deu a sua vida com o testemunho sobre Jesus. E Jesus é aquele que morre não somente por João, mas aquele que morre pela humanidade, aquele que morre por todos. A vinda de Jesus para que salve os nossos pecados, ela acontece desta maneira que Jesus se encarna. E a encarnação de Jesus é o mais elevado ato de amor. É o mais elevado ato de amor que Ele oferece para nós, já antes mesmo de começar o seu ministério. Porque neste elevado ato de amor, de ser um de nós, Ele também está na nossa vida para experimentar as nossas dores, os nossos sofrimentos, para estar do nosso lado, para nos libertar do domínio do pecado, para nos salvar e para nos oferecer o prêmio da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade. Fruto da terra e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus pelo céu. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade. Fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos, e para nós vai tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus pelo céu. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é nosso dever, é nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda parte. Nós os louvamos e bendizemos. Nós os glorificamos pelo admirável mistério da Virgem Maria. Do antigo adversário veio a ruína, do seio virginal das filhas de Sião, germinou aquele que nos alimenta com o pão dos anjos, e brotou para todo o gênero humano a salvação e a paz. A graça que em Eva nos foi tirada, foi-nos restituída em Maria. Nela, mãe de todos os homens, a maternidade resgatada do pecado e da morte, recebe o dom da vida nova. Onde abundou a culpa, superabundou a misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Por isso, na esperança da sua vinda, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos por a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição e vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Acolhei-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. My brothers and my sisters, at the Savior's command, and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as you await the rest, hope, and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world.
have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Grant us peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. But say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. May these mysteries, O Lord,
in which we have participated, profit us, we pray, for even now, as we walk amid passing things, you teach us by them to love the things of heaven, and hold fast to what endures, through Christ our Lord. Before the final blessing, I would like to remind you that this evening we have the second evening of our novena to the infant Jesus. The novena in English will be 6:45 p.m. and the novena in Portuguese will be 6 p.m. Everything live streamed for you to pray with us from we are in the church, you at home, and we pray together, preparing our souls, our spirits for the coming of Jesus. Nós temos hoje o segundo dia da nossa novena, dedicado ao menino Jesus, às 18 horas. Então, a novena em português, para todos vocês que quiserem nos acompanhar através da transmissão online. Hoje, segundo dia da novena. The Lord be with you, and may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Have a good day, everyone. Tenham todos bom dia. Is the great I